Olá, queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Herculano, Josimar. Josimar está entrando ainda. Boa noite, a paz do Senhor. A paz para todos. A paz. Paulo, Kátia. Paz, Senhor. Ok, nós vamos começar a nossa aula. Esse computador está gravando, está travando um pouquinho aqui, mas espero que a gente consiga desenvolver. Sem problema. Muito bem, que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Amém. Nós estamos trabalhando ética cristã, e hoje nós vamos... Hoje nós vamos falar, basicamente, nessa terceira aula, sobre ética cristã nas relações humanas. Nós vamos pegar exatamente 3 pontos que eu separei. O assunto é muito abrangente, né? Falar de ética cristã, precisaríamos de um curso de 1 ano só para tratar desse tema. Realmente, é muito abrangente. Mas, assim, é evidente que nós vamos falar de forma resumida, mas eu só quero mostrar para vocês a importância desse tema, né? Que é a ética cristã. E a gente vai trabalhar a ética hoje nas relações humanas.
E 3 pontos aqui são fundamentais. A gente vai trabalhar a partir da perspectiva da própria sociedade, que é um ponto importante, né? A gente fazer essa avaliação, essa análise da ética na sociedade. Nós não somos seres isolados, né? Não somos uma ilha no meio de um oceano, não somos. Somos seres sociáveis, vivemos coletivamente. Aliás, vou falar sobre isso. Um outro ponto também que a gente vai tratar é a ética na família, que é muito importante, e um terceiro ponto é a ética na igreja, que também é um ponto que é de extrema é fundamental para a gente compreender esse espaço, né, que é o espaço da igreja, né, e como a ética ela exige, né, de cada um de nós, né, enquanto cristãos que somos, dentro desse espaço coletivo. Então, é exatamente isso que nós vamos tratar. Eu só queria, antes, mostrar para vocês apenas uma revisão. Eu gosto sempre de repassar os pontos da aula anterior. Tivemos a aula passada, e na aula passada nós tratamos sobre a ética cristã e a vida pessoal. E aí a gente separou aqui pelo menos 4 pontos que a gente trabalhou na última aula. A gente trabalhou sobre o caráter, né? A gente fez essa distinção, né, de caráter e ética. E o caráter, ele, na realidade, ele resulta da ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos provoca a uma transformação, a uma mudança. E isso a gente chamou de metanoia. Aliás, foi a palavra-chave da última aula, né? Metanoia. Então, essa transformação é uma transformação interior, não é uma transformação fisiológica, não é uma transformação aparente, é uma transformação de dentro para fora. Trabalhamos isso, trabalhando sobre o fruto do Espírito, né, que é a partir desta ação transformadora que ocorre no interior, como uma ação do Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito é aquilo que nos direciona para novas atitudes, para um novo comportamento, para o comportamento ideal, esperado dentro da perspectiva cristã. Então, trabalhamos esse carpu, ou carpoi, né, que é a teologia do fruto, e a gente até viu isso no Evangelho de Mateus, como que essa ideia do fruto ela é de tamanha importância, e como Jesus Cristo evidenciou isso na perspectiva de Mateus, como isso foi evidenciado, né, essa ideia de produzir, né, do verbo poiel, fazer. Né? Então, é evidente que lá a gente mostrou isso, em Mateus, isso está no embate entre Jesus e a religião daquele momento, né? A religião que prevalecia, que era o judaísmo, e não a religião em si, mas a liderança dessa religião, a liderança judaica, os essênios, os escribas, os fariseus, os principais líderes e sacerdotes, né, como que eles estavam distantes de uma ética ou de uma reflexão. A gente falou sobre isso, que a ética ela está muito mais na reflexão de determinados princípios, de determinados valores. Né? Eles tinham os princípios, eles tinham as leis, eles tinham as normas, eles tinham o decálogo, eles tinham os códigos de leis do Antigo Testamento. Nós falamos sobre isso, código sinaítico, código deuteronômico, código sacerdotal. Então, havia leis. Israel foi forjado na lei. Né? O Pentateuco, a Torá, mostra perfeitamente isso. Então, foi forjada em lei, a nação foi forjada na lei. Então, eles tinham a lei, mas a prática, né, estava distante dos conceitos teóricos, a prática estava distante da própria fala deles. Né? Então, o fruto, os frutos, o carpói, né, aquilo que se espera, que se produza, estava realmente equidistante, né, dessa lei preconizada no Antigo Testamento. E também falamos sobre a integridade.
né? E integridade está ligada a esse caráter, né? O caráter cristão, o seu caráter é aquilo que você demonstra quando ninguém te vê, né? Até falamos isso, né? Porque trata da integridade da nossa vida, é viver a fé em qualquer ambiente, seja ele qual for. E o testemunho, né? O testemunho cristão, isso, carpói, escreveu perfeitamente, Cristiane. Carpói, frutos. Esse é o termo que aparece no grego no Novo Testamento. Muito bem. Então, a aula passada a gente trabalhou isso, né? Então, a gente se a primeira aula trabalhamos fundamentos da ética, na segunda aula nós trabalhamos a ética cristã e a vida pessoal. E hoje nós vamos trabalhar a ética nos relacionamentos. Ok, Cristiane. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui na minha fala, pode jogar que a gente vai responder vocês. Não vamos deixar ninguém com qualquer dúvida. Então, hoje, a gente vai falar sobre essas relações humanas, né? Eu disse para vocês que nós somos seres relacionais. Aliás, o Antigo Testamento ele é maravilhoso, né? Até no próprio livro de Gênesis, né? Façamos o homem. E quando a gente vê esse verbo lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, alguma coisa assim, façamos o homem da nossa imagem e semelhança. Você vê ali o verbo no plural. E o próprio termo, o substantivo que nomeia Deus, o substantivo próprio, né? Elohim, ou Elohim, né? Então, Elohim é um substantivo masculino plural. Então, assim, a ideia é de uma corte celestial. A ideia não é de um Deus no sentido individual, mas no sentido de uma coletividade. Então, aí o próprio verbo, né, façamos o homem, né? Então, esse verbo fazer, ele está na primeira pessoa do plural. Então, ou seja, há uma corte celestial que está empenhada em executar esse projeto de Deus, né, que criar a humanidade. Então, veja, se existe uma corte celestial, se o verbo ele está na primeira pessoa do plural, se Deus está no substantivo masculino plural, né? Elohim, e não Eli, né? Eli, né? Mas está Elohim. Então, isso significa, ou isso indica, melhor assim, né? Isso indica para todos nós uma coletividade, uma ação conjunta. E é evidente que quando a gente chega no Novo Testamento, a gente se depara com a ideia, o conceito, né? Principalmente na teologia grega do terceiro e quarto século, a gente vai ter o conceito da Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é o Pai enquanto Deus, enquanto Criador, né? Jesus Cristo Filho, aquele que executa, né, a vontade, né, do Pai e a ação do Espírito Santo. Então, três pessoas em uma, não são três deuses, mas são três essências de um mesmo Deus. Então, estamos falando novamente de uma coletividade. Então, o que eu quero dizer para vocês que o homem ele foi feito dentro dessa perspectiva divina de si mesmo, né? O próprio Deus dentro de uma coletividade, ele ele cria o homem nessa coletividade. Então, quando ele cria Adão, lá em Gênesis capítulo 2, apesar que em Gênesis capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, se Deus criou macho e fêmea, ok, então Deus criou homem e mulher. Esse é o primeiro texto da criação. O segundo texto da criação, que é Gênesis 2, a partir do versículo 7, Deus cria o homem do pó da terra. Por isso, pó da terra em hebraico é Adamá. Adamá. Então, do pó da terra, do Adamá, ele cria o Adão. Adam. Adamá e Adam. Adama é um substantivo feminino e Adão é um substantivo masculino, singular. Então, Deus da terra, do barro, da argila, do barro vermelho, que isso significa Adamá, ele faz o homem, ele cria o homem. Olha que narrativa linda para mostrar isso. Mas o homem não está sozinho, né?
Então, aí ele cria um jardim, né? O homem vai nomear todos os seres dentro daquele jardim, e o homem vai se dar conta que ele não tem uma consorte, ele não tem uma contrapartida para ele. E dentro desta narrativa, que tem um sentido bem significativo, né, em todo esse movimento da narrativa, então Deus, a partir do homem, Deus cria uma mulher, é, uma parceira, né, alguém para estar com ele, e ele para estar com esse alguém. Então, a ideia é essa, é de relacionamento. Então, qual é o objetivo da aula hoje? Nós vamos compreender a importância dos relacionamentos dentro dessa perspectiva da ética cristã. Nós vamos aplicar esses princípios básicos às relações familiares, à convivência na igreja, vamos refletir sobre isso. Nós vamos identificar responsabilidades éticas dentro da própria sociedade, vamos desenvolver atitudes de amor, de perdão, de serviço. Então, nós vamos tentar, na aula de hoje, pegar todos esses pontos e esmiuçá-los, né? Deixa eu apresentar a vocês. Então, está conosco a Cristiane dos Santos, Silva, o Herculano, já falamos, a Jaiane, o João também está com a gente, o Josimar, a Kátia, a Lesi, o Osiel Mendonça, o Paulo César, a Suzy também entrou agora, o Wagner, sejam... Professora Suzimar está aqui nos honrando, né, Suzimar? Que bom, todos vocês aqui, mais a professora Suzimar está aqui para... Não sei para quê, né, Suzimar? Você quer dar aula, Suzy? Seja bem-vindo todos vocês, tá bom? Deus abençoe a nossa pastora e abençoe a todos vocês também. Então, vamos avançar um pouquinho? Vamos lá. Então, o ser humano, ele foi criado para relacionamento. Para relacionamento. E a dimensão desse relacionamento, né, é uma dimensão, como eu falei, é uma proposta, é um projeto de Deus, não há dúvida disso, né? Então, Deus, ele nos cria para viver esses relacionamentos. E como esse relacionamento, ele é atravessado, né? Primeiro, a gente tem que lidar, né? Aí o nosso grande desafio é lidar com a gente mesmo. O meu trabalho profissional, eu sou psicólogo e eu atendo muitas pessoas no meu dia a dia com questões psicológicas, transtornos, uma série de situações. Então, eu lido muito com isso, né? Além da nossa experiência igrejeira, né? Mas também a gente tem essa experiência profissional como psicólogo. E não há dúvida, sabe? Não há dúvida. O nosso maior inimigo é a gente mesmo. É a gente lidar com os nossos desejos, é a gente lidar com as nossas questões, com os nossos traumas, com as nossas mágoas, com os nossos ressentimentos, é a gente lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, é a gente lidar com os nossos pensamentos. É muita coisa que a gente precisa lidar. Então, além da gente ter que lidar com a gente, que é o grande desafio para todos nós, todos, sem exceção, todos, a gente tem que lidar com o outro. E como se não se bastasse, num determinado dia a gente se apaixona por alguém. E essa paixão vai ao envolvimento, esse relacionamento vai se estreitando, vai ficando mais intimista, e daqui a pouquinho a gente está namorando, a gente está noivo, daqui a pouquinho a gente casa. Estava tudo bem, né? Ou parecia que estava tudo bem. Mas veja, não há um ser humano que não tem esse movimento, essa dinâmica em si. Qual é o movimento? Qual é a dinâmica? Em direção ao outro. Então, isso está em nós, é intrínseco a todo ser humano, essa necessidade dessa convivência, desse relacionamento. Então, primeiro a gente tem que lidar com a gente. E falei para vocês, é o grande desafio, né? É o grande problema, a gente quer culpar o outro. Não é isso? Quando Deus perguntou
Adão, né? E aí, Adão? Ele falou, não tem nada a ver com isso, não. Eu desobedeci uma lei positiva do Senhor, mas ó, a culpa é ela, a mulher que me deste. Então, a gente precisa de alguém, alguém para ser culpado pela nossa dor, pelas nossas mágoas, pelas nossas. Alguém precisa ser culpado. Então, lidar com a gente é um grande desafio, é um desafio muito grande. E lidar com esse outro, né, com esse próximo, né, e lidar com Deus também, né, que é a nossa fé e como é importante. Então, assim, a dimensão relacional da vida é atravessada por essas três. É, é, é atravessado por esses três elementos: você com você mesmo, você com o outro e você com Deus. Por isso que a gente se referiu a Gênesis, e Gênesis 2,18, né? Aí que o Senhor vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Né? Não é bom que o homem esteja só. Né? Então Deus, naquele momento, bem, vou colocar alguém aí nessa coletividade humana, porque não é bom ele ficar sozinho, só cuidar dos animais, ficar cuidando das flores, das plantas, vamos colocar alguém para tornar a vida dele mais tranquila. Aí entra esse outro sujeito. Tem um livro muito legal, que é de John Gray. Esse livro ele virou um sucesso, um best-seller, no início dos anos 2000. Então já tem mais de 20 anos esse livro aí, e eu assim, indico para vocês, para entender como é a mente, né, do homem e a mente da mulher, e, tratando-se de relacionamentos. Né? E John Gray, o título do livro é esse: Os Homens São de Marte e as Mulheres de Vênus. A partir desse tema, dessa discussão, surgiram aí séries, filmes, programas retratando os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. Por quê? Porque cada um, e quando o John Gray ele trabalha isso, que os homens são de Marte, as mulheres vivem no outro planeta, em Vênus, e quando os homens inventam uma máquina, né? Antes eles viam ela através de um telescópio, aí depois eles inventaram uma máquina, né, nessa metáfora do John Gray, eles inventaram uma máquina e foram até Vênus, né, pegaram as mulheres que estavam lá e depois foram para a Terra. E na Terra ficaram juntos. Então, é uma metáfora do John Gray para mostrar como somos de planetas diferentes. Né? Então, assim, a ética cristã ela é vivida principalmente dentro dessas relações. Aliás, eu não vejo outra forma de viver uma ética cristã se não for a partir dos próprios relacionamentos. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para esse outro slide. Deus, eu coloquei isso aqui que eu gosto dessas formulações, né, que nos leva a realmente a pensar melhor, a analisar melhor. Deus em Cristo, ele não redime somente a pessoa. Né? Deus em Cristo não redime apenas a mim, né? Mas ele redime também as relações sociais. Isso é muito lindo, isso é muito bacana, porque se a gente entende isso, a nossa sociedade, aí eu me refiro à família, à sociedade como um todo e à própria igreja, a gente viveria em paz, sabe? A gente criaria, construiria pontes e não muros. A gente sempre iria em busca. Aliás, o próprio Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele vai falar isso. No Sermão do Monte, ele vai falar isso, né? Que nós somos pacificadores, né? Então, nós vamos em busca, o nosso movimento ético cristão é em busca disso. Eu, sinceramente, eu não consigo entender aquelas pessoas que adoram colocar lenha na fogueira, gostam de que o circo pegue fogo, gostam de botar fogo no parquinho. Né? Esse não tem nada a ver, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus. E a gente precisa o tempo todo estar fazendo essa autoanálise. Então, Deus, ele em Cristo Jesus, ele não redime somente a pessoa individual, mas ele também redime as relações sociais entre os homens. Por isso a cruz,
A cruz ela tem o sentido verticalizado e ela tem o sentido horizontal. Então, ela nos liga até Deus, mas também ela faz esse movimento horizontal, né, entre as pessoas, entre nós mesmos. Então, a vida em Cristo, ela faz vir à tona, e de um modo pleno e novo, essa identidade, né? Uma nova identidade, a identidade e a sociabilidade da pessoa humana. Em Cristo, ganhamos uma nova identidade, ganhamos uma nova identidade, e não é só identidade, é identidade e sociabilidade, porque a gente aprende a viver as nossas relações com aquilo que a gente falou na última aula, com o carpói, né? com a ação do Espírito Santo produzindo em nós o fruto do Espírito Santo. Então, essa identidade e sociabilidade, elas representam, a identidade e a sociabilidade, essa vida plena, de modo pleno em Cristo Jesus. Então, são consequências, né? São consequências concretas, efetivas, no plano, na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, no nosso plano histórico, social e social. Em Gálatas, Paulo, ele fala muito sobre isso. Na aula passada eu falei sobre Gálatas e aquelas questões ali, né, na carta aos Gálatas, né, que não eram fáceis para Paulo. Lembra que eu falei para vocês, quando Paulo usa aquela metáfora, é como dor de parto. Paulo fala isso, né? Ele sente como dor de parto, né? Até que Cristo, né, seja formado, até que Cristo seja formado em nós, né? Então, essa metáfora da dor de parto representa muito bem, né, essa formação necessária que temos que ter em Cristo Jesus. Então, o que Paulo diz em Gálatas 3, 26 e 28, dentro do contexto, né, desse versículo que eu acabei de dizer, ele diz, olha, todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Revestir de Cristo. Então, já não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, né? Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, olha, isso é comunidade, isso é sociedade, isso é igreja, isso é coletividade, isso é relacionamento. E esse relacionamento, ele acontece, né, nesse espaço eclesial, nessa eclésia, né, nessa igreja. A igreja é uma comunidade. Então, é o lugar de comunhão, de koinonia. Né? Então, somos convocados pela mensagem de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo nos convoca, Jesus Cristo nos chama e nos reúne no Espírito Santo, ao redor do ressuscitado, ao redor dele. Aí eu deixei vários versículos aqui para vocês, Mateus 18, 20, Mateus 28, 19 a 20, Lucas 24, 46 a 49. Então, nós somos reunidos em torno, pela ação do Espírito Santo, em torno do ressuscitado. E esse lugar é lugar de comunhão, é lugar de testemunho, é lugar de missão. Então, são 3 parâmetros para dar significado a este lugar. Né? Comunhão, fundamental. Comunhão é relacionamento. Comunhão é diálogo, comunhão é conversa, comunhão é perdão. Comunhão é errar e pedir perdão. Comunhão é estar junto e, às vezes, estar separado, mas está tudo bem. Comunhão é esse espaço em que a gente vive algo, né, em comum. Testemunho é fundamental. A gente acha que testemunho, eu vou dar meu testemunho.
A palavra martírio em grego é uma palavra muito forte. É você viver aquilo que você acredita, sabe? Não é aquela coisa farisaica. Uma coisa é a teoria, uma coisa é a falha, outra coisa é a prática, outra coisa, como nós trabalhamos muito na aula passada, quando falamos sobre comportamentos. Não é? Então, assim, não, o meu comportamento segue aquilo que eu acredito. Isso é testemunho. E, por último, a nossa missão. Porque a nossa missão é como Jesus Cristo falou, né? Quando ele falou que vocês são testemunhas, mas é como uma cidade no alto de um monte. Né? Então, assim, é visto por todos. Todos que passam vão ver a cidade. Todos que passam, que atravessarão a sua vida ou não, eles verão o seu testemunho, eles verão o seu comportamento, eles verão aquilo que a gente está chamando de ética. Então, isso é muito importante. E tudo isso, essa comunhão, esse testemunho e essa missão, isso é como fermento de redenção. Então, não é só a redenção da pessoa, é a redenção da pessoa e a redenção da coletividade. O melhor, é a redenção do relacionamento dentro dessa coletividade. É redenção, é transformação das relações sociais. Gente, eu fico assim, pasmo. Como que pode o nosso país ser um país protestante? Hoje já somos, já estamos aí com milhões de evangélicos no Brasil, né? E hoje a gente toma conhecimento de um pastor que está sendo, eu nem sei como que se deu lá o resultado lá no Supremo Tribunal, né? Em que na plenária lá estava sendo julgado, né, alguns elementos, e entre eles um pastor. Meu Deus do céu! Olha, sabe aquela coisa da vergonha alheia? Que eu sou pastor de muitos anos, desde 96. Estamos em 2026. Então, 96, 26, 30 anos, não é isso? Olha quanto tempo! Meu Deus, e às vezes você dizer que é pastor, sabe, é meio constrangedor, porque tem tanta gente que o comportamento não coaduna, não tem harmonia com aquilo que ele fala, com aquilo que ele prega. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não podemos ser assim. É triste isso. Isso é muito triste, isso é muito triste. Essa transformação das relações sociais, elas são possíveis, né? Como a gente está falando, porque o Senhor nos convoca para isso. Nós somos chamados para isso. Você não é chamado para tirar ninguém do inferno, porque não cabe a você tirar ou não alguém do inferno ou mandar para o céu. Você não tem esse poder, nem eu, ninguém tem esse poder. Esse poder pertence a Deus. Nós somos chamados para ser testemunha. Testemunha. E testemunha é uma vida transformada, uma vida regenerada. Eu não estou falando que a gente tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito, estou longe de ser perfeito. Mas eu tenho que o tempo todo estar. Oi, Eliezer, opa, alto lá, não é por aí. Vai lá, não é bem assim. Repensa o que você fez. Vai lá, peça perdão. Não aceita isso, não aceita. Abra mão disso. O tempo todo eu acerto. E erro muito. Mas cada vez que eu erro, misericórdia. Eu não posso naturalizar os meus erros. Então, eu estou falando de questões éticas. E essas questões éticas, elas, misericórdia, né? Bate aqui, ó. Fala que tem que falar com a gente. O maior mandamento é o fundamento de todas as relações humanas. Vocês sabem, né? Mateus 22, de 37 a 40, Jesus resume toda a lei. Já falamos isso na primeira aula, nos fundamentos da ética. Falamos na aula passada, né, sobre as questões da ética pessoal, né, nas questões de caráter, integridade, e vamos falar hoje novamente, porque esse é o mandamento. Qual é? Amar a Deus
e amar ao próximo. Esse é o maior mandamento. Então não adianta. Você sabe o que é o moralismo? O moralismo, ele esquece isso e ele pega as leis e ele quer que essas leis sejam obedecidas a todo custo pelo outro. Isso é moralismo. Então você é capaz de condenar alguém, mas é incapaz de olhar para você mesmo. É incapaz de corrigir seus próprios erros. Mas você está sempre pronto a dizer que o outro não presta, que o outro vai para o inferno, que o outro é isso, pelo comportamento dele. Ainda diz assim, ó, pelos frutos os conhecereis. Então você está sempre pronto, a gente está sempre pronto a olhar para o erro alheio. Sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui só para vocês, tá? Por favor, não diga isso para ninguém. Olha, eu tenho tantas questões comigo que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu tenho tantos erros para lidar comigo mesmo que eu não tenho tempo para ficar olhando para o erro de vocês, para o erro de alguém. Poxa, já basta. Já basta ter que lidar com as minhas questões, com os meus erros. Ainda vou ficar apontando para o erro das outras pessoas. Tem gente que o tempo todo ele arregala lá o binóculo, né, o olhar dele e fica lá, ó, só monitorando a vida alheia, a vida do outro, o que o outro faz ou deixou de fazer. Misericórdia. Se eu olhar para mim mesmo, não vou ter tempo, você não vai ter tempo para olhar para a vida do outro. E quando você olhar para o outro, você vai pedir, Senhor, tem misericórdia dele assim como o Senhor tem misericórdia de mim. Perdoa ele assim como o Senhor me perdoa. Não, ele não sabe o que faz. Então, esse é o maior mandamento. Então, o amor que Jesus se refere aqui não é sentimento, eu te amo, meu irmãozinho, oh, que coisinha linda do papai. Não é disso, não é isso que o Senhor está falando, não. Amor, sentimento, quando se limita apenas emoções. Ah, se as emoções são positivas, eu te abraço, eu levo você para minha casa, eu te dou aquele cafezinho, faço aquele cafezinho delicioso para você. Ah, meu irmão, oh, minha irmã, você é bênção na minha vida. Oh, Deus, te dou graças por esse meu irmão. Isso é emoção. Isso é emoção. Amor não pode se limitar a uma emoção. Entendeu? Amor é aquilo que Jesus Cristo nos mostrou como exemplo máximo. Amor é entrega. Lembra que eu falei de Gênesis 2:7? Que Deus vai fazer do Adamá o Adão. Né? É evidente que tem uma questão muito metafórica em tudo isso, que ele vai mexer na argila. Né? Você pega o barro, né? Você joga água no barro e começa a mexer no barro, e você vai sujar sua mão. Você vai sujar sua mão, você vai lambuzar sua mão toda. Então, ao fazer o homem, há uma. Eu estou apenas aqui metaforicamente trabalhando isso com vocês. Que Deus, ao fazer o homem, há implicação, há envolvimento. Então, quando chega, a gente tem aquele texto de João, né? 3, em João 3, que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Veja, não é amor, emoção. Ah, ele me fez, ele pecou contra mim, eu estou com raiva dele. Eu viro as costas para ele, não quero saber mais de você. Isso é emoção. O que João diz é que Deus amou de tal maneira, apesar da pecaminosidade, apesar do distanciamento, apesar do homem abandonar a Deus, mas Deus não abandonou o homem, muito pelo contrário, ele entregou o melhor que ele tinha. Paulo vai dizer, aquele que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou. Então Deus dá o melhor dele, e o melhor dele vem ao meu encontro. Isso é amor. Amor é cumplicidade, amor é entrega, amor é lambuzar a mão, sujar a mão. O amor é muito mais do que isso. As nossas comunidades cristãs, as nossas igrejas, dentro das nossas famílias e sociedade como um todo, a gente precisa, sabe, ter um olhar mais amplo sobre o significado do amor.
Amor, vou fazer amor com você. Amor não é fazer sexo. É um sentido pejorativo que dá ao amor, né, como sinônimo de sexo. Não é isso. Eu te amo, meu irmão. Vem cá, vou te dar um abraço. Mas na hora que pisa no seu calo, acabou. Acabou, não quero ver mais ele, não. Maldito. Mas ele não era bênção na sua vida. Por que essa bênção se transformou em maldição? O que aconteceu? Aconteceu, sabe o que é? Porque ele é gente como você. Ele erra como você erra. Então, amor é a capacidade de perdoar. Então, isso é muito importante a gente entender, compreender e pensar sobre isso, que estamos falando de questões éticas. Esse é o maior mandamento. É o fundamento das relações humanas. É por aí, passa por aí. Obrigatoriamente, necessariamente, passa por aí. Esta é a lei. Esta lei, ela é chamada a tornar-se a medida e a norma. Medida e norma. Última. Você sabe o que é isso? Uma medida e norma última. Então não tem outra normatização, não tem outra qualquer lei, não tem nada. Ela é a última. Ela se encerra nela mesma. É a última de todas as dinâmicas possíveis, nas quais se desdobram as relações humanas. Ela é a última. Então, depois da briga, depois de todo ou qualquer rancor, de toda ou qualquer questão, seja lá o que for, o que está lá no final é o amor. E é esse amor que não se limita a uma emoção, um sentimento. É um amor que é algo concreto. E é nesse momento que ele vai efetivamente, né, se mostrar, se manifestar na minha vida, na sua vida. É aí. Tá? Não é quando você me convida para tomar um café ou comer um angu com você. É evidente que pode ser manifestado também assim, mas eu estou falando das questões muito mais efetivas no nosso dia a dia. Então vamos lá. Eu quero entrar agora na questão da ética cristã na família, né? Porque esse tema a gente então já viu aqui nas relações sociais. Eu falei de uma forma bem abrangente, né, nessas questões sociais, nos relacionamentos em geral, como essa ética cristã ela é importantíssima, como um elemento de transformação da própria sociedade, né? Então, o Senhor Jesus não nos redime individualmente, somente a pessoa humana, mas ele redime também, a cruz provoca isso em nós, redime também as nossas relações. Então, se você partir desse pressuposto, que ele, ao redimir o homem, ele redime também as relações humanas, então o que está de errado? O que está acontecendo de errado? É que talvez essa redenção humana ela não está sendo respondida de uma forma afirmativa para Cristo. A gente está convencido que a gente precisa de Cristo, mas a gente não está convertido do que é Cristo na nossa vida. Então, tem muita gente convencida por aí, né, que precisa de Jesus, mas é mais do que isso. Jesus não é um convencimento, Jesus é um convertimento. E conversão significa mudança fundamental de sentido de vida. Aí sim, é evidente que vai mudar você nas suas relações, vai mudar você intramundo, intra-sociedade, vai mudar você em todas elas. E agora na família. Vamos começar então pela família, porque a família é o primeiro ambiente de convivência. Família é esse espaço onde a gente aprende tudo. Né? É na família que a gente é forjado, constituído, criado. É na família que a gente aprende. A gente aprende com os nossos tutores, com os nossos pais, com os responsáveis, com os nossos criadores. É na família. E é desde aquele momento em que papai e mamãe, ao se apaixonarem, se noivarem, se casarem, constituem um lar, uma casa, um lugar, um espaço confortável, e daqui a pouquinho a gente é gestado, né? Para a gente estar nesse ambiente que foi preparado com muito carinho, né? E nutrido por esse amor apaixonado entre ambos. E é ali, no primeiro momento, sendo desejado
pela mamãe, pelo papai, a gente vai, ainda numa forma embrionária, de um embriãozinho, a gente vai se constituindo, formando aquele corpo, lá no útero da mamãe, recebendo dela suas emoções, recebendo todos os nutrientes necessários para a gente se desenvolver dentro daquele espaço divinamente preparado e criado, e só foi possível pela união do esperma, do espermatozoide, e com o óvulo. Então, o homem e a mulher, só foi possível a partir dessa fecundação, mas ali está sendo gestado, ali uma vida está sendo constituída, e daqui a pouquinho chega o momento da gente viver a realidade do mundo, sair daquele lugar, daquela zona, daquela proteção, zona de conforto, e a gente sai e enfrenta a vida. E sai o nosso primeiro choro, nosso primeiro fôlego de vida, quando a gente precisa respirar de uma forma autônoma, sem ajuda mais da mamãe, mas a gente vai respirar e ainda vai continuar recebendo da mamãe e do papai o carinho, o afeto, o amor. Seja bem-vindo, da família, todos. E ali se constitui. E ali a gente vai aprendendo cognitivamente, a gente vai aprendendo esse desenvolvimento cognitivo, é justamente essa capacidade que o nosso cérebro ele vai ter nesse processo de desenvolvimento, de olhar para papai, olhar para mamãe, ver o gesto, ver o comportamento, ver as atitudes, ouvir as palavras, e a gente vai olhando para aquilo sem compreender, sem entender, não há consciência no primeiro momento de si mesmo, não há consciência de nada ainda, mas a gente vai aprendendo, porque o nosso cérebro ele já vai recebendo informações, estímulos diversos. Então isso é muito importante. Quando este lar tem amor, tem carinho e afeto para esse ser que está nesse processo de desenvolvimento. Daqui a pouquinho ele vai crescer mais um pouquinho, ele já começa a compreender, já começa a andar, ele já começa a entender as coisas, começa a olhar para si mesmo, começa a entender o seu próprio corpo, masculino, feminino, já começa a ver as diferenças, ele começa a olhar para papai de uma forma, para a mamãe de uma outra forma, e ele vai crescendo e vai apreendendo cognitivamente, a partir de todos esses estímulos de afeto, de carinho, de amor, de respeito, de diálogo, tudo isso que há dentro da casa. Mas também tem outras coisas também assustadoras dentro desse ambiente familiar, e aquela criança vai aprendendo tudo isso. Daqui a pouquinho, ele precisa ampliar esse quadro cognitivo de compreensão do seu próprio universo. Ele vai lá para a escola, e vai ver outras crianças, outros familiares, vai ampliando essa possibilidade de relacionamentos a partir de outros gestos, de outras atitudes, de outros desafios nos relacionamentos. Ele vai estendendo, ele vai ampliando a sua visão de mundo. E desta forma ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai formando a sua própria identidade. É isso. Então, a família tem um papel essencial, obviamente, na formação desse sujeito. Então, é o espaço primeiro, é o espaço inicial para o aprendizado. Em Efésios 5:21 diz assim, ó, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui estou falando de respeito, de responsabilidade, de perdão, de serviço, de amor. A palavra-chave da nossa aula hoje vai ser ágape, amor. Tá bom? A palavra-chave vai ser ágape. Está aqui nesse slide. A palavra-chave vai ser ágape. Se na aula passada foi metanoia, né? Hoje vai ser ágape. Ágape é amor. É dentro desse ambiente de respeito, de responsabilidade, de perdão, porque a gente ofende o outro. A gente magoa as pessoas mais próximas da gente. A gente machuca as pessoas que a gente ama. A gente não machuca pessoas que a gente não ama, que a gente não conhece, que a gente não se relaciona. A gente machuca as pessoas que a gente se relaciona. A gente machuca as pessoas que estão próximas da gente, dentro da nossa casa. É a esposa, é o marido, são os filhos. São essas pessoas que a gente machuca. Por isso que perdão é fundamental. Então, a ética na família vai passar por tudo isso. Né?
a gente já falou de Gênesis 2:18, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, tanto na formação, na criação do homem, né, vem a ideia de que o casal ele vai se constituir a primeira forma de comunhão das pessoas. É o casal, daqui a pouquinho são os filhos, e isso vai se ampliando cada vez mais. Então, a gente vê a família, né, como, como o nosso paraíso, o nosso inferno. Né? Vai ser como que eu lido com os meus problemas, com as minhas questões. Né? E não há esse nem aquele que não tem os seus problemas, suas questões. E a gente vê muitos casamentos sendo destruídos por falta de maturidade, responsabilidade, por falta de respeito, misericórdia. É horrível, né? Eva, ela é criada semelhante a Adão, como aquela que, na sua alteridade é o inverso, né? De um egoísmo, né? Alteridade é aquele movimento de dentro para fora. E na alteridade da Eva, ela completa Adão. Adão completa a Eva. Então, por isso que eles se formam uma só carne. E essa formação que o texto diz isso, metaforicamente, se transforma numa só carne, não está falando só de uma junção sexual. Não está falando só do corpo feminino e masculino que se encontram e se acasalam perfeitamente numa harmonia fisiológica. Não, não é só isso. Não está tratando disso também, mas não é só isso. Está falando muito mais de alteridade. Está falando muito mais de um envolvimento. Está falando muito mais de tudo aquilo que a gente viu no slide anterior, de responsabilidade, de diálogo, de amor, de respeito. Está falando disso, de perdão. Esse é o amor alter. Isso é alteridade. É quando você sai de você em direção ao outro, disposto a abraçar e acolher o outro, apesar do outro ser o outro e você ser você. Então, ao mesmo tempo, ambos estão empenhados nessa tarefa da procriação. E eles, então, se tornam, por isso, por ter o poder de criar, eles se tornam colaboradores do Criador. Que assim como Deus criou, o homem agora também cria a partir dele. Mas não é a partir do homem sozinho. A mulher sozinha ela não tem esse poder. O homem sozinho não tem esse poder. É necessário essa junção. É necessário que se transforme numa só carne. Aí esse poder, que é um poder divino, passa a ser também um poder humano, porque Deus dá esse poder. Então você é um coparticipador do processo da criação. Então os homens são colaboradores de Deus na criação. Por isso que Gênesis 1:28 vai dizer: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, olha só, eu vou fazer a primeira tarefa. Eu vou preparar o jardim para vocês, agora vocês vão cuidar do jardim. Então, o ser humano, nas suas relações, é a continuidade da relação da corte celeste. Lembra que a gente falou no início? Da corte celestial? Façamos o verbo lá de Gênesis. Façamos o homem, Gênesis 1, 20, 27, 26. Façamos o homem. Não é? É a primeira pessoa do plural e não do singular. Então você tem uma corte. Não é Eli, é Elohim. O substantivo masculino para Deus está no plural e não singular. O verbo está no plural e não no singular. Então, na realidade, você tem uma corte na elaboração de um projeto divino para a humanidade. E essa humanidade também faz parte de uma coletividade para dar prosseguimento, para serem coparceiros do próprio Criador, do próprio Deus. Isso é muito bacana. A gente precisa pensar muito sobre isso, porque esse é o processo da família. Olha que coisa linda. Cabe à família, então, dar prosseguimento, né? Dar continuidade a isso. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar desses princípios bíblicos para a vida familiar. Primeiro, as relações saudáveis, elas exigem, obviamente, escuta. Ó,
eu tenho o ouvido direito e o ouvido esquerdo, duas orelhas, né? Então, escutar é fundamental. Uma boca. Escutar. Então, as relações saudáveis exigem, primeiro, escuta. Como é difícil não escutar o outro, né? Ah, meu Deus do céu. Jesus estava indo para Jerusalém, e quando ele saiu lá de Cafarnaum, depois, anteriormente, tinha saído lá da região meio ao norte de Cesareia, de Filipe, região de Golã. Verdade, Cristiane, pronto para ouvir. Tiago fala sobre isso. Jesus na região de Golã, Jesus então diz para Pedro, né, com seus discípulos, ó, tu és esta pedra, né, edificaria a minha igreja. Depois ele vai, passa por Cafarnaum e mais adiante, e ele vai subir um monte, vai deixar os discípulos ali, ó, vocês ficam aqui, chamou Pedro, Tiago, João, subiu ao monte. E lá vai ter um dos momentos mais lindos, um dos momentos mais lindos que o homem pôde presenciar. O que Pedro, Tiago e João presenciaram é de uma é inacreditável. Acho que ninguém conseguiu ver o que eles viram. É uma coisa assim impressionante. O Senhor se transfigura, o próprio Cristo. Imagina, eles já estão há quase 3 anos andando com Cristo, vendo o pobre de Nazaré com eles, né? Atitudes singelas, mas não havia nenhuma beleza extraordinária nele, a não ser a autoridade naquilo que ele dizia, no seu comportamento, que coadunava com suas palavras. E naquele momento, o amigo Jesus, que eles já viram muitos milagres, Jesus já fez tanta coisa e falou tanta coisa para eles, mas agora Jesus se transfigura, eles ficaram pasmos, maravilhados com tudo aquilo. E Pedro vai dizer, Senhor, deixa eu fazer aqui uma tenda, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ali também havia os dois representantes do Antigo Testamento, da Tanakh, né, da Torá, que era a lei, e o representante da lei era Moisés. O estigma da lei era Moisés. E havia também o Nebiim, que era o representante dos livros proféticos do Antigo Testamento. São muitos livros que a gente tem no Antigo Testamento que tem uma divisão e que chama Nebiim. Isso começa lá no livro de Josué e se estende até os profetas menores. Então, além dos 12 profetas menores, mais os 3 profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, aí tem também o livro de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Todos esses livros, lá na Tanakh, na Bíblia dos judeus, todos esses livros estão divididos, aliás, estão em um só compartimento, e eles chamam de Nebiim. E ali estava o representante do Nebiim, que era Elias. E naquele momento eles ficam muito maravilhados. Mas eles não entenderam o fundamental, eles não compreenderam o principal. Eles não estão escutando, eles não estão ouvindo. E, de repente, eles ouvem uma voz que corta os céus. Uma voz idêntica àquela que eles não ouviram, que eles não estavam juntos. Quando Jesus estava sendo batizado, lá no início da sua missão, no Rio Jordão, pelo João Batista. E os que estavam ali, naquele momento em que Jesus estava se submetendo ao batismo, eles ouviram aquela voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui, quase 3 anos depois, Jesus já com seus discípulos, já convocados, chamados e sendo discipulados por ele, Jesus naquela montanha, eles agora vão ouvir pela primeira vez uma voz do próprio Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele, agora tem uma diferença. Aqui, além de este é meu filho amado, em quem me comprazo, aqui tem um acréscimo, diferente lá do batismo de Jesus Cristo. Aqui diz, a ele escutai-o.
Por quê? A gente poderia aqui ter uma aula só falando sobre isso. Por que que eles não estavam ouvindo Jesus? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Com esses 30 anos de pastor e 60 e poucos anos de igreja, mais 30 anos de igreja, mais de 30 anos de igreja, vou dizer uma coisa para vocês. Parece que a gente ainda não ouviu. Porque a nossa maior dificuldade está nisso, escutar, entender aquilo que está sendo dito, falado. Por isso que esse princípio bíblico para a vida familiar, para que as relações sejam saudáveis, exigem isso, uma escuta ativa. Uma escuta ativa, não uma escuta passiva, uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Então, não são ouvidos de mercadores. É aquele que tem cumplicidade com aquele que está falando alguma coisa para ele. A segunda coisa é uma comunicação respeitosa. Eu estou falando de coisas que são essenciais dentro da família. Comunicação, escuta, amor sacrificial, né? Perdão, oração. Eu poderia, quando eu comecei a fazer isso, eu falei, poxa, eu tinha que botar uma lista aqui enorme. Não, mas vamos parar por aqui. Eu acho que já, me parece, Cristiane, que isso aqui já é suficiente. Parece que isso aqui já é suficiente para a gente compreender, sabe? Essa ética que a gente precisa viver, porque vamos avançar, porque senão eu não vou conseguir terminar essa aula. A gente já está caminhando aí para a parte final. Então, assim, eu coloquei aqui que o diálogo ele é extremamente importante. Eu volto a colocar aqui, né, desses princípios bíblicos para a vida familiar. Do amor nascem relações vividas sob o signo da gratuidade. Lembra daquela criança que foi preparado todo o ambiente e aquela criança foi tão desejada, gestada, e ela nasceu naquele ambiente, naquela zona de conforto, de amor, de afeto? Por quê? Porque é do amor que vão nascer essas relações. E eu coloquei aqui sobre o signo da gratuidade. Ou seja, esse amor ele é estigmatizado pelas ações efetivas nos relacionamentos. Acolhimento cordial, esse encontro e diálogo, essa disponibilidade desinteressada, esse serviço generoso, essa solidariedade profunda. Então, é isso que está presente nesse sujeito cunhado, nesse sujeito forjado, constituído nesse ambiente. Ele vai externar, ele vai lançar isso para fora desse ambiente, para a própria sociedade. Nessa última etapa agora, a gente poderia estender muito esse tema sobre a ética cristã dentro da família. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar aqui, mas eu acho que eu aponto para vocês, eu dou um indicativo para vocês. Vocês podem avançar nessa reflexão sobre essas questões éticas dentro da família. A gente pode avançar muito nisso daí. Mas eu quero encerrar nessa última etapa falando sobre a ética cristã dentro da igreja. A gente começou falando da sociedade, depois a gente falou da família, agora vamos falar da igreja. A igreja, o que é a igreja? A igreja é uma comunidade dos chamados por Deus, chamados por Cristo. Mas lembra, você não pode ser apenas um convencido pela palavra. Né? Chega de convencidos pela palavra. A palavra não pode convencer você. A palavra tem que converter você. Sabe de que forma a palavra convence? Quando ela me atende. Eu volto àquela questão que eu falei anteriormente, de convencimento, que é o oposto, ou é o contrário, ou não significa a mesma coisa que convertimento. Por que eu digo isso? Porque a palavra não pode ficar massageando o meu ego. A palavra não está ali para me satisfazer as minhas necessidades.
A palavra não pode estar ali porque ela é prazerosa, vai me dar prazer. A palavra não pode ser um substituto, porque eu quero sabe, ao invés de ir ao cinema, eu vou escutar uma palavra. Ao invés de ir para um estádio de futebol, eu vou escutar a palavra. Não é essa troca. A palavra ela tem que ser provocante. A palavra não tem que massagear o tempo todo o meu ego. A palavra tem que provocar o meu ego. Senão não tem mudança. Se eu não levo o cara na tapa, como que eu vou? Como que eu vou olhar e vou refletir sobre aquilo? Já viu aquela pessoa que não. E muitas vezes isso acontece conosco, sabe? A gente apanha, apanha e não aprende. E continua repetindo os mesmos erros de sempre. O que está de errado? Os nossos erros, eles têm que ser pedagógicos na nossa vida. Os nossos erros, eles têm que apontar para nós que aquele caminho é o caminho errado. Não, eu erro e daqui a pouco continuo sendo aquele mesmo sujeito, fazendo sempre as mesmas coisas, batendo sempre nas mesmas teclas dos meus próprios erros. Eu não aprendi, não houve um desenvolvimento. O erro que tem um sentido pedagógico não provoca em mim um amadurecimento nem um crescimento. Então eu vou ser aquela criança, apesar da minha vida adulta, até na velhice, eu continuo sendo aquela criança de sempre. Porque não amadureço, não cresço. O erro, ele vem, como eu falei, um tapa na cara, para me acordar, me despertar. Opa, não é por aqui. Preciso mudar. Eu preciso pegar uma outra rota. Não é esse o caminho que eu tenho que fazer. Então o erro dói, machuca. Ou deveria machucar, deveria doer. Agora, é muito ruim quando o erro machuca e não há mudança em mim. Então, pô, eu apanhei, me machuquei, não aconteceu nada, não houve mudança em mim. Não é mudança no outro, não, é mudança em mim aqui, olha, mudança na minha mente. Isso é metanoia. Isso é mudança de sentido. Tem que mudar. Um erro provoca em mim um novo direcionamento. Então, a palavra não tem que me convencer, a palavra tem que me provocar. A palavra tem que. Convencimento nesse sentido que eu estou falando, né? De apenas. Ela tem razão, ela tem razão, a palavra realmente tem razão. Não, ela não só tem razão, mas ela tem que provocar em mim a razão que ela tem. A palavra, anota aí, anote esse negócio aí. A palavra não só tem razão, mas tem que provocar em mim a razão que ela tem. Anota aí, Eliezer, capítulo 1, versículo 1. Brincadeira. Mas é isso, a palavra tem que provocar uma mudança em mim. Então, nós somos chamados, e se nós somos chamados, e ao ouvir esse chamado, a gente responde afirmativamente a esse chamado, e ela vai me provocando, esse chamado me provoca uma mudança transformadora, uma redenção para a minha vida. A cruz, ela me redime dos meus pecados, porque é uma mudança de sentido, é uma metanoia em mim. Então, se há uma mudança em mim, como eu falei anteriormente, há uma mudança nos meus relacionamentos. Esse ajuntamento de pessoas que estão em processo de transformação, porque nós estamos em processo de transformação, todos nós aqui, independente se eu tenho 60 anos de igreja, você que tem 6 meses, ou que tem 6 anos. Estamos no mesmo barco, estamos num processo de transformação, isso é conversão. Conversão não é pontual, levantei a mão, agora eu quero Cristo na minha vida, estou convertido. Não, você não está convertido, você entrou num processo de convertimento, é todo momento, todo instante, é todo dia, toda hora da nossa vida, a gente tem que, meu Deus do céu, me perdoa. O tempo todo, isso é conversão, é mudança de sentido. Então, esse ajuntamento dessas pessoas que foram chamadas e aceitaram esse chamado e entraram nesse processo, não de convencimento, mas de convertimento, elas começam a formar essa coletividade, essa eclésia. E essa eclésia está aqui, olha, servir uns aos outros. Está aqui, ó, servir uns aos outros.
Houve aqui, não sei como que está aí, mas minha tela apagou. Ok. Vamos ver se vai voltar aqui. Eu não sei se vocês ainda estão me acompanhando. Sim, estou acompanhando sim. Realmente a tela não está aparecendo nada. Não está aparecendo nada, mas vocês estão me ouvindo, né? Ok, travou aqui. Eu fui usar aqui uma ferramenta e essa ferramenta esgalhou tudo. Mas eu continuo falando, a gente já tá encerrando, então eu vou continuar falando aqui com vocês até destravar aqui o computador, né? Houve aqui ele. Peraí. Congelou a imagem, mas eu vou avançar aqui, mesmo com a imagem congelada, e vocês vão me acompanhar. Então, o que a gente está falando aqui? Primeiro, servir uns aos outros. Essa é a comunidade, essa é a igreja. Né? É todos servindo uns aos outros. É promover a unidade. Igreja é isso, é lugar de unidade. Evitar fofocas e divisões. Meu Deus, isso é uma pandemia, né? Não há uma igreja que não escape dessas situações constrangedoras. Não tem nada a ver com essa comunidade de fé, mas de pessoas humanas que estão ali e que acabam se levando pelas fofocas e se levam pelas divisões que são quase inevitáveis. Então, essa comunidade é lugar para exercer misericórdia, esse lugar é para corrigir com amor. Gálatas 6:2, Paulo vai falar, levar as cargas uns dos outros. Então, é isso é a igreja. Eu coloco aqui uma reflexão. Eu acho que ele saiu. Acho que caiu a conexão, dele, caiu. Será que ele vai voltar? Oi, estou aqui, está me ouvindo? Sim. Vocês conseguem me ver? Ou como que está aí? Sim, Não, só ouvir. Eu Só consigo ouvir. ver. Agora está eu vendo? vejo. Dá para ver, dá para ver. Agora está vendo? Apareceu. Ah, tá. Desculpa, caiu aqui a internet, travou tudo. Espera aí, vai normalizar. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, a minha internet aqui está falhando muito, ela está travando, o computador não está ajudando, mas essa etapa final, nos próximos 10 minutos, eu vou tratar sobre a questão da igreja. Eu vou mandar para vocês esse material, todo esse material que a gente tratou aqui, né, a aula está sendo gravada, vou mandar um material gravado para vocês, e também, no final do PDF slide, do slide que eu estou transmitindo aqui para vocês,
tem 2 perguntas. Eu vou seguir aquele mesmo esquema. Na primeira aula, os fundamentos da ética, eu acho que a maioria aqui já respondeu. Se porventura você ainda não respondeu, você vai ter uma semana após a última aula para mandar todas as respostas, tá bom? São respostas simples, mas é necessário que você assista, caso você não tenha assistido. Então, na primeira aula teve 2 perguntas, na segunda aula mais 2 perguntas, e hoje eu já deixo mais 2 perguntas. Então, não são perguntas difíceis, são perguntas simples, basta ver o vídeo ou acompanhar a aula que vocês vão responder isso sem problema algum. E na aula que vem, né, vai ser a nossa última aula, o nosso último encontro, eu também deixarei mais um material para vocês, e a gente vai encerrar a ética cristã, e também vou deixar mais 2 perguntas para vocês. Aí vocês vão ter apenas 7 dias, para aqueles que ainda não me enviou, me enviar todas as perguntas, inclusive da última aula. Então, na realidade, a gente vai ter 8 perguntas. São 4 aulas, 2 perguntas por aula, então teremos 8 perguntas ao final. Eu preciso dar a avaliação a vocês. Só que a gente não pode esperar muito. Eu tenho que... O Tabata, que é o nosso secretário, está exigindo que a gente mande logo para eles a lista de presença e também a aprovação na disciplina. Aquele que não conseguir concluir, vai ser necessário repetir uma disciplina lá na frente. Então, aproveita, responda logo, e para a gente poder concluir essa disciplina. Então, é isso. O que eu queria mostrar para vocês aqui, para a gente encerrar, é que existem, que conflitos são evitáveis, sim. A gente pode evitar muitos conflitos, né? Não há dúvida disso. Porque o problema não é o conflito, né? O problema é como a gente lida com o conflito. Então, os conflitos estão aí, os problemas estão aí para serem resolvidos, né? Em Mateus 18, existem princípios para resolver conflitos dentro da igreja. Conversar diretamente, buscar reconciliação, evitar a exposição desnecessária, agir com amor e humildade. Aliás, o capítulo 18 de Mateus é a parte do Evangelho de Mateus destinado exclusivamente à igreja. É a ética da igreja do Senhor. Está lá, Mateus capítulo 18. Todo o capítulo 18 vai tratar disso, e vai tratar dessas questões que eu estou falando com vocês. Então, o cristão, ele precisa estar além, né? Ele não pode se limitar às paredes da igreja. Na igreja eu sou bonzinho, fora dela eu sou ruinzinho. Não, o cristão tem que estar além das paredes da igreja. A igreja, instituição é uma coisa, mas a eclésia somos todos nós. Então, no meu trabalho, na rua, na vizinhança, onde eu estiver, eu sou igreja de Cristo, porque eu pertenço à eclésia. Então, a nossa fé ela deve ser vista em todos esses lugares, no trabalho, na escola, na comunidade, na sociedade. Paulo, em Colossenses 3:23, ele vai dizer isso. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Então, nós precisamos agir com justiça, com responsabilidade, né? Em Miqueias 6:8, há um compromisso que Deus vai requerer da gente. Justiça, misericórdia e humildade. Então, a gente vai precisar responder isso a Deus. E quais são os desafios atuais no relacionamento, né? Vivendo a ética cristã hoje? Quais são esses desafios? Nas redes sociais, o que está acontecendo nas redes sociais? O que eu estou fazendo nas redes sociais? A intolerância, o desrespeito, a questão da polarização, a questão do individualismo, a comunicação agressiva. Então, esses são os desafios que nós temos para os nossos dias. Então, para a gente concluir esses princípios da ética cristã nas relações humanas, primeiro, amar a Deus e ao próximo, servir em vez de dominar, né? Você não precisa controlar e dominar o outro, sirva apenas, perdoar em vez de guardar ressentimentos, promover sempre reconciliação. Você foi chamado para construir pontes e não levantar muros. Buscar justiça e misericórdia, amar a justiça, amar a misericórdia e refletir Cristo em todos os relacionamentos. Então, isso é fundamental, né, para se viver a vida cristã dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro da família. Que Deus abençoe vocês. É um prazer enorme estar com vocês. Espero aí que vocês me perdoem esses travamentos, mas a gente não tem controle de tudo,
né? Mas Deus abençoe a todos vocês, tenham uma boa noite, sabe? Obrigada, Pega essa pastor. coisa da ética e viva isso na vida de vocês. Não sejam Amém, pastor. convencidos, Obrigada, sejam amém. convertidos, em nome de Jesus. Em nome Tem de alguém que quer Jesus. aceitar a Cristo aqui entre nós? Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus Uma boa abençoe. Boa noite. noite. Deus abençoe, pastor. Boa noite. Tá bom, Cristiane. Deus abençoe.